Então, o que acontece? Você precisa entender que a Torá é um livro que contém os 10 mandamentos do Eterno, né? E não só os 10 mandamentos, como a Torá também, ela ensina que Israel, na verdade, quando sai do Egito, era um povo nômade, um povo sem lei, um povo sem terra. Era um povo que não tinha uma legislação. Entendam bem isso. Então, quando a gente fala da Torá, quando a gente fala do Pentateuco, a gente está falando de um livro sagrado, de livros sagrados. Mas só que a gente não pode misturar as coisas. Entendam bem. Porque existem mandamentos na Torá que servem para nós. Existem mandamentos na Torá que são exclusivos dos judeus de Israel. Né? São legislações, você imagina. A Torá fala que quando um filho não obedece à mãe e o pai, que o pai e a mãe levavam até os anciões e mandava apedrejar o filho. Não é por mal, essa lei serve hoje? Não serve. Imagina você, seu filho desobedece, não quer te obedecer. Cresce aquele adolescente desobediente. Aí você leva teu filho até os anciões apedrejam ele. Era assim. Ah, mas por quê? Porque naquela época, primeiramente, não havia libertação. É tanto que quando Yeshua veio manifestando, libertando os demônios das pessoas, os fariseus e muitos ficaram pasmos, ficaram maravilhados. Que nova doutrina é essa, eles diziam? Porque não existia libertação. A pessoa endemoniada, ela era apedrejada até a morte. Não existia nada, por isso que o Eterno sempre exigia que houvesse sempre santidade máxima. Que as pessoas vivessem ali. E todo mundo que pecava era apedrejado por demônio não ter brecha e não ter portas dentro da congregação, nem dentro da tribo de Israel. Né? Então, quando a gente fala da Torá, a Torá tem princípios de leis que são tributos, são leis tributárias, são leis que regem uma nação. Leis de tributos, leis religiosas. Então a Torá tem vários tipos de lei. Não tem somente a lei de Moisés. Moisés, ele era um legislador. É que nem aqui no Brasil. Né? A gente teve um legislador que chamava Ulisses Guimarães, que foi um dos homens mais importantes nesse país, que fez a Constituição brasileira, melhorou muita coisa a partir das leis que ele criou. Então Moisés também era um legislador, ele criou várias leis, né? Muitas leis dadas pelo Eterno, e tinha muitas leis que inclusive era dada pelo próprio Moisés. É isso que nós temos que entender. Que muitas leis que Moisés deu, foi dada por ele, e não pelo Eterno. Então a gente lê aqui, inclusive no livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 24. Por isso que Yeshua deixa claro que ele não veio retirar a Torá. Deuteronômio, Devarim, capítulo 24, sobre casamento, né? Yeshua ele não veio mudar a Torá. Existiam alguns aspectos na Torá que precisavam ser mudados, principalmente quando se trata do casamento, né? É por isso que uma pessoa, quando ela vai casar, ela tem que saber bem com quem ela vai casar, e depois que ela está casada, ela tem que lutar para ter o casamento em ordem. Porque se tem uma área que Satanás vai atacar, irmãos, é o teu casamento. Satanás quer ver você em adultério. Compreendam isso. Vocês estão compreendendo? Satanás quer ver você em adultério, porque ele sabe que a lei do Eterno não muda. A lei do Hashem não muda. Né? Deuteronômio capítulo 24. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar misericórdia em seus olhos,
por nela encontrar coisas indecentes, e far-lhe-á uma carta de repúdio, e lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. E se ela, pois, saindo de sua casa, foi se casar com outro homem, e esse homem desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou do seu intento, do seu último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então o seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tomá-la para que seja sua mulher. Depois que tomá-la, para que seja sua mulher, né? Contaminada, pois é, abominação perante o Yahweh. Assim não farás pecar a terra que o Yahweh, teu Elohim, te dará por herança. Então veja bem, olha a situação que está aqui na lei, né? A situação que está aqui na Torá. É uma situação crítica. Mas quem é que colocou essa lei do homem poder repudiar a mulher? Foi o Eterno? Foi Moshe. Porque veja bem, o Eterno sempre explicou o seguinte. Lá em Gênesis, a palavra diz o quê? Que o homem tornar-se-á um só quando ele se une com a mulher. Então, o que Deus uniu, não separe o homem. Mas Moshe permitiu, através de um mandamento dele, dentro da Torá, que o homem podia repudiar a mulher. Quer dizer, se de repente ele casa com uma mulher e a mulher não é boa de cama, não quero mais. A mulher, de repente, ele casa com uma mulher que ela não gosta de limpar a casa, não é boa mulher, separa dela. Deuteronômio 24. Então, o que acontece? Qualquer coisinha era motivo de repudiar a mulher. Agora você imagina por que você vê tanto casamento hoje destruído. O cara não se dá bem com a mulher não atendeu os quesitos dele, porque tem marido, que eu vou falar a verdade aqui. Ele casa e ele quer ter sexo anal com a mulher, quer ter sexo oral com a mulher, e se a mulher não faz esse tipo de coisa, para ele a mulher não serve. Vocês estão compreendendo? Não serve. Gente, existe bactéria nos órgãos genitais que não pode sair daquele lugar, tem que ficar lá. Aí vai para a boca, aí aparece herpes, aparece um monte de doença na boca da pessoa. E tem pastor, tem irmãos que são crentes. Eu conheci diversos que acham que por uma relação ir bem, tem que ter esse tipo de sexo podre. Senão não vai bem. E isso muitos acham motivo para quê? Para se separar ou para atrair a esposa. Aí o camarada vai lá em Deuteronômio 24, lê essa palavra aqui, que eu acabei de citar, e para ele é motivo suficiente para fazer o quê? A separação, o divórcio. Então Yeshua, ele não veio tirar a Torá. Ele veio ratificar certos pontos na Torá, melhorar a Torá, os mandamentos, porque ele sabia que esse mandamento de Moshe estava contra, inclusive, o próprio mandamento de quem? Do Eterno. Estava contra os mandamentos do Eterno. Porque imagina você, o Eterno dá uma ordem desde o princípio a Adão e a Havá, que não devia o homem se separar. Aquilo que o Eterno ajuntou, que Elohim juntou, não separe o homem. Então o Eterno vai, determina uma ordem. Aí Moshe cria uma lei, como ele era o legislador da Torá. Moshe cria uma lei por causa da dureza do coração dos homens. Não podia ter criado. Vocês estão entendendo? Porque existem pontos da Torá
que hoje não cabe, e esse ponto aqui é um ponto que para mim não cabe e não pode ser, como se diz, vigorado, como se teu exemplo, imagina você, seu filho é desobediente, você leva teu filho para o ancião, apedrejar teu filho. Você tem que entregar na mão de Yeshua. Compreende? Deixa na mão do Yeshua. Então o que acontece? Existem pontos na Torá que nós não podemos defender. Nós não podemos defender porque são pontos, que nem esse caso, vai contra a ordem do Eterno. Em Mateus capítulo 5, versículo 32. Mateus 5, 32. Matitiavo na Peshita. 5, 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então veja bem, o casamento só pode ser dissolvido diante do Eterno quando existe o quê? O adultério, a prostituição. Aí o camarada pode repudiar a mulher dele. Então na lei de Moshe estava muito fácil, aquela lá em Devarim 24, era muito fácil. Imagina, o cara casa, a mulher não satisfaz ele, não deixa ele feliz, não atende os quesitos dele, ele chegava e dava uma carta e casava com outra. Inclusive, quando Yeshua falou isso para os discípulos falaram numa certa passagem que dura coisa pediste. Porque era hábito trocar de mulher, está compreendendo? Então, o que acontece? Yeshua veio mudar a Torá, ele veio mostrar que alguns pontos na Torá tinham que ser o quê? Rati, e principalmente esse ponto do casamento tinha que ser ratificado. Então, não adianta a gente inventar história, irmão. Eu vou ser sincero em falar para vocês. Não vou mentir. A gente que é casado, se você se separa da tua esposa ou do teu marido, se não for por causa de uma relação ilícita, você está expondo aquela pessoa ao adultério. E se você contrair novas núpcias, você também estará em adultério. E isto não é apenas mandamento da Torá. Isso foi o que Yeshua veio fazer. Ele veio ratificar uma questão que estava dando margem aos judeus a fazerem o quê? Trocar de mulher a hora que quisesse. Você imagina quando a gente casa? Todo mundo tem uma fase de adaptação, primeiro ano de casamento. Primeiro ano de casamento é terrível, né? A mulher fala, o marido reclama, porque o marido joga a roupa dali, joga daqui, sempre tem discussões, até os 3 primeiros anos de casamento é guerra. Agora você imagina se você for trocar de mulher a cada 3 anos. Ou trocar de marido a cada 3 anos, porque embora esse direito era dado aos homens e não às mulheres. Era dado aos homens e não à mulher. Então Yeshua, vendo que houve uma certa deficiência na Torá com respeito a casamento,